Tudo bem com vocês? Eu sou Aristeu Kautzmann, a gente está começando o programa Ciência e Vida 75 e nós temos hoje a satisfação de ter uma pessoa ilustríssima na cidade, pouco conhecida, né? A não ser quem frequenta lá o Café Coronel Kettermann, né? Fazendo uma propaganda, né? Mas o Wildo Kettermann, ao meu lado aqui, ele é cofundador da EcoCitrus, é produtor de orgânicos e tem uma história muito rica ligada ao processo de agroecologia, que é o tema da nossa conversa hoje. Junto conosco tem o Sérgio Fier, que é engenheiro, consultor de empresas e tem uma família também ligada ao agronegócio, produção de mel. E à minha esquerda, à direita de vocês, o seu Marco Mariotti, que também é engenheiro, família de apicultores. É verdade. E trabalhou muito tempo no Banco do Brasil, então tem toda uma ligação com o agro também forte. Que aqui ele vai representar o consumidor, né? Fazer aquelas perguntas difíceis, né? Que a gente vai ter que dar um jeito de responder. O nosso tema surgiu, essa questão da agroecologia, se a agroecologia é possível, surgiu nos programas anteriores, quando nós tivemos a presença aí do Vladimir, o secretário do Rural, a parte também da presidente do Sindicato dos Trabalhadores, a Maria Regina, e também a participação do Felipe Lampert, que é o agrônomo da Secretaria da Prefeitura. E eles trouxeram que tem um projeto ligado à alimentação escolar, que está fomentado pela Fundação Rockefeller, que tem a ver com a recuperação, a produção de produtos agroecológicos. Esse é um programa que a gente deu uma olhada, aparentemente ele tem muita coisa boa, mas ele não está ainda sendo adequadamente aproveitado, até porque eles estão atrasados no ministrar coisas, assim, e a gente nota que falta em Montenegro uma predisposição vamos assumir a frente dessa questão. E daí nós começamos a envolver um pouco mais essa pergunta, e a gente nota assim que o processo de agroecologia ou de produtos orgânicos já teve seu movimento muito forte no passado, e hoje com essas questões todas ligadas a produtos químicos, eu vou dizer, que são esses superprocessados que a gente come, engorda e tal, que a gente está perdendo espaço. Engorda, eu que eu digo. Então, assim, é uma coisa terrível. Então, eu queria começar primeiro com o Wildo, né, que é um dos pioneiros no estado. Tu pode nos contar como foi o princípio, a dificuldade, a EcoCitrus e todo o teu conhecimento sobre a agroecologia e como é que a gente pode tocar isso para frente de novo em Montenegro. Bom dia. Agora, bom dia. Tudo bem, obrigado ao pessoal da TV MON aí por me ter convidado, né, para esse um assunto que eu gosto de falar dele e vivo, né, apesar de ter meu café colonial lá, mas a nossa propriedade é desde 94, é uma propriedade orgânica, né, e a gente participou desde o início desse projeto de agroecologia aqui no estado e também a nossa propriedade foi uma das primeiras do estado a ser certificado, né, na certificadora do IBD, Instituto Biodinâmico, né. Mas assim, de repente contar um pouquinho como tu falou, né, como é que eu antes de 94 eu era um produtor convencional e usava bastante as tecnologias, né, que trazia na época já, né, do uso principalmente dos agrotóxicos e dos adubos químicos, né. Aconteceu assim, em 90, no início da década de 90, a nossa região aqui foi contemplada com um projeto que era uma parceria Alemanha e Rio Grande do Sul, mais a Secretaria da Agricultura, né? É o chamado Projeto ProRenda, que tinha projeto tanto na área da agricultura, como também na área da indústria, né? E também no desenvolvimento das favelas, assim, mais no urbano mesmo, né? Social, assim.
E na época, esse projeto veio para a região aqui do Vale do Caí, através nós tínhamos uma associação de citricultores convencionais, chamada Harmonicitos, né? E, inclusive, eu fui presidente da Harmonicitos durante essa época do projeto Prorenda, antes de ser ecológico, né? E daí o que esse projeto trouxe? Trouxe para nós, para os agricultores, a metodologia participativa, né? De a gente trabalhar junto, criar associações, né? E não individualismo, né? E daí isso foi muito bom, porque aquela associação na época nós éramos 300 citricultores associados na Harmonicitos, e nós tínhamos assim sócios em Harmonia, Montenegro, todo a Vale do Caí aqui na região aqui, né? E esse projeto então começou a criar. Então, o que se fazia para formar grupos nas localidades, né? Primeiro, eles reuniam todas as forças vivas do lugar, a comunidade, o prefeito era convidado, a Emater, todo mundo que trabalhava ali com a agricultura, fazia uma reunião e apresentava a metodologia de como trabalhar em conjunto, né? Sim. Né? E daí, aqui no nosso município, nós criamos um grupo em Campo do Meio, que foi o primeiro, que existe até hoje, né? Hoje é uma associação, é a Citrus Campo, né? Convencional, né? Normal. Isso, normal. Surgiu em Santos Reis, tinha um grupo também, tinha 2 grupos em Santos Reis, né? De agricultores, né? E o que a gente fazia? A gente se reunia uma vez por mês, combinava, às vezes, fazer compras em conjunto, para conseguir preços melhor, né? Tudo coisas que a gente podia fazer em conjunto. E na época que o projeto estava aí com nós, que os alemães estavam aí junto, nós tinha também tinha os grupos e tinha o grupão. O que era? Era uma reunião por mês, que reunia todos os líderes dos grupos. E cada grupo trazia a sua demanda, né? E ali o que a gente fazia em conjunto, comprava as coisas em conjunto todo, né? Então foi um trabalho assim. Lembra quantos grupos chegaram a se formar nessa época? Nós chegamos a formar, tinha na época, enquanto os alemães estavam aí, nós tinha 15 grupos na região, né? E só que o projeto era assim, era mais ou menos para 15 anos. Os primeiros 5 anos era a instalação, e depois os 10 próximos anos era assim a concretização, né? Só que os alemães, depois dos 5 anos, eles saíram, né? E daí prepararam uma equipe com os próprios agricultores. Eu fiz parte dessa equipe do projeto para criar novos grupos. E nós ainda criamos mais grupos. Nós fomos para o município de Linha Nova e outros. A gente criou mais grupos também ainda, né? Aqui em Montenegro tinha Muda Boi, tinha um grupo também. Cara, fantástico. Né? Fantástico. Então tinha todo isso. E dentro desse trabalho, né? Dentro desse trabalho, começou a surgir aquela vontade do orgânico, de produzir ao natural. Que época foi isso que os alemães tiveram aqui? No início da década de 90. Bem nos anos 1990, 91, 92, né? Ficaram aí até... Show, só para eu entender. Aí quando encerrou, tu tá aí do 94, é quando tu já começa a... E por que eu entrei daí no ecológico, né? O projeto os alemães que estavam aqui, eles eram muito assim, ó, eles ouviam as nossas demandas dos agricultores, né? E nos facilitavam para a gente buscar. Então, na época, a nossa citricultura aqui estava assim, bastante atrasada, a nossa produção era muito pouca.
nós estávamos adubando errado, nossos pomar, né? Assim o pessoal estava, os algoritmos estavam, principalmente de laranja, né? Pessoal, daí, o que tinha que melhorar? Para melhorar tem que fazer análise de solo. Eu sei que nós fizemos numa pegada, assim, eu acho que 300 ou mais análises de solo. Todos os agricultores fizeram análise de solo, daí, então fizemos uma compra de adubo em conjunto. Né? Daí nós conseguimos 25 ou 30% mais barato o adubo do que as empresas locais aqui forneciam. Comprando por atacado, porque nós fomos direto comprar na fábrica e compramos 5 ou 6 caminhões de adubo. Né, e distribuímos para os agricultores. Então, e daí assim, né, nessas demandas, na época, e até hoje ainda, São Paulo é visto assim como a terra da citricultura, a terra da laranja, né? Lá que se produz laranja, lá tem todas as tecnologias. Nós queríamos conhecer a citricultura de São Paulo. E lá em São Paulo se realiza, na cidade de Cordeirópolis, todos os anos tem a Semana da Citricultura. É agora em junho e julho. Tem a Semana da Citricultura. Então, lá, o que acontece naquela cidade lá em Cordeirópolis? É numa estação experimental deles lá. Eles, durante aquela semana, tem de manhã até de noite palestras, tem um auditório, né? E palestras sobre pesquisas que são feitas na área dos citros. É um palestrante um atrás do outro, né? E nós queríamos participar desse encontro, né? E do lado de fora tem uma feira, né? Onde são apresentadas as máquinas, os agrotóxicos, aquela coisa arada toda, né? E os alemães nos levaram numa viagem, foi lá em 92, para lá, e daí a gente acompanhava lá aquela citricultura, aquelas palestras lá, e eu me lembro que num daqueles encontros lá, eu não tinha lugar mais dentro do auditório, nós tínhamos um ônibus de colono para lá, técnicos, todo mundo, né? Tomando chimarrão, conversando aqui. E foi pesquisador, Dr. Oswaldo Porto, Otto Keller, foram junto. E então eu estava lá assistindo uma palestra, como não tinha lugar mais dentro do auditório, nos estandes que tinha do lado de fora, tinha as televisões que mostravam o que estava acontecendo lá dentro do auditório, né? E tinha os caras fazendo demonstração de agrotóxico, né? E tinha uma turma assim sentada. E sentou do meu lado um agricultor lá de São Paulo. Eu sentei lá dentro, né? Eu vi que era uma pessoa assim mais humilde, né? E daí eu perguntei, digo, o senhor também é citricultor? Eu sou um pequeno citricultor aqui de São Paulo. Vocês são do sul, né? Eu digo, sim, nós somos lá do sul. Já tinha notado isso, né? Daí ele disse, olha só, eu perguntei para ele, o senhor é um pequeno tutor, mas o que o senhor produz, laranja, o que mais? Eu tenho 400 alqueires só. 400 alqueires dava bem mais do que toda aquela turma de gaúchos que tinha me falado. Ele era pequeno, porque os grandes, o Delfim Neto, aquela turma lá que tinha 1 milhão de plantas, né? Assim, né? Eles são os grandes, né? Mas ele era um pequeno no meio. E ele era um pequeno no meio daquela turma. Ele era um arigó. Ele era um arigó. Daí tinha um cara lá fazendo demonstração lá de um acarecida, né? Eu perguntei se o senhor usa esse acarecida aí nas suas laranjas? Diz, ele usa, e é bom, diz esse produto aí. A fruta fica bonita, fica limpa. Daí eu disse assim, e o cara não tinha cuidado nenhum para mexer, que ele estava misturando ali, mostrando como é que ficava, né? Com as mãos assim, até para abrir o saco com o dente assim, né? Daí eu digo, isso não é venenoso isso aí? Olha a resposta que o agricultor assim disse.
Eu acho que é venenoso, sim, Zé. Mas isso não tem problema, Zé. Porque você não sabe que aqui em São Paulo vem muito nordestino para cá. E eles vêm atrás de emprego. Então a gente bota o pulverizador nas costas deles e eles que vão pulverizar, não sou eu que eu aplico, Zé. E também se morre um, Zé, não faz mal, vem mais 10. É uma lógica. Daí tá. Uma lógica razoável. Aquilo eu peguei, aquilo ali, assim, né? Na volta, no ônibus, na turma falando. Daí eu conversei, daí eu falei, o cara lá me disse isso aí. Daí me caiu a ficha. Digo, pô, lá em casa o baiano sou eu, né? Né? Quem bota o pulverizador nas costas e aplica sou eu. Né? Digo, essa agricultura aí não serve para nós, né? Daí eu falei, daí já tinha produtores dentro do grupo ali que estavam, né, já indo para essa linha ecológica, né. Na outra viagem seguinte, no ano seguinte nós fomos para São Paulo, né, daí os alemães, nós já pedimos, nós queríamos ver alguma coisa nessa linha orgânica, né, ter um conhecimento nisso, né, e eles também incentivavam para isso, né. Daí eles levaram nós no Instituto Biodinâmico, em Botucatu, né. Daí mostraram a fazenda Demetrios, que é orgânica, é biodinâmica. A gente pelo menos teve uma noção lá. Daí eles disseram, vocês são lá do Rio Grande do Sul, vocês plantam sítio convencional, mas vocês estão bem adiantados lá no sul, lá na área da ecologia. Como assim? Não, mas o que tem lá? Lá vocês têm, lá em IP, vocês têm um centro de agricultura ecológica, né? E daí nós não sabíamos nada disso, né? Daí quando a gente voltou, daí ficamos sabendo também que tinha a colmeia em Porto Alegre, tinha a feira de produção orgânica, que aquele pessoal de IP vendia lá na colmeia, né? O que aconteceu? Daí a gente começou a pegar aquela coloniada e levar lá para IP, para conhecer o trabalho lá. E lá em IP tinha um senhor, um agricultor lá, chamado, o apelido dele era Magro, porque ele inventou um tal de Super Magro, que era um adubo foliar orgânico, né? Com esterco e coisas assim, e que ele deu o nome de Super Magro, porque era o nome dele, e que era isso tem a ver com o apelido dele. Com o apelido dele. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com o produto, que era magro. Não, o nome do cara era Magro, o cara que desenvolveu, né? E nós fomos visitar o Centro de Agricultura Ecológica lá, né? E as terras o pomar de maçã do Delvino Magro, que é o cara do Super Magro. E o Delvino Magro, quando recebeu nós, ele tinha a propriedade dele no meio de propriedades grandes de maçã. Né? E a propriedade dele toda no meio do brejo, dá para dizer assim, né, no Inso, né? E a outra limpinha, rodopiada, tudo, né? As propriedades ali ao redor. E quando nós chegamos lá, os agricultores, me lembro de uma dessas excursões que eu fizemos, acho que umas 3 para lá, assim, sempre com agricultores diferentes. Eu, como era o presidente da Harmonice, e aí junto de todas elas. O cara chegou na propriedade dele, quando nós ia chegando na propriedade dele, nós passamos do lado das maçãs convencionais e a gente via muita mosca da fruta. Mosquinha da fruta. Mas eu me lembro que esses colonos aqui, como é que esse homem vai combater essas moscas da fruta? Está tudo bichado, essas maçãs deles aí, cheio de mosca aí, né? A mosquinha amarela, aquela. Sim. Né? Daí chegamos na propriedade dele, ele deixou nós olhar, não deu muita bola. Daqui a pouco ele se sentou no lado de um pé de maçã, assim. O homem era aleijado, ele não tinha esses 2 dedos aqui, esses 3 ele tinha.
ele começou a cavocar, abriu o índice assim, né? E começou a cavocar na terra, assim, com aqueles dedinhos dele, abriu assim o solo, né? E começou a falar do solo, né? Que maravilhas! Olha a vida que tem dentro dessa terra. E eu, elogiando o pai, eu comecei a pensar na minha propriedade, né? Metendo Roundup, metendo veneno, adubo químico. Ali ele cavocou um pouquinho, daí já apareceu minhoca, né? E ele falando aquilo tudo, né? Do solo agrícola. Solo vivo. Digo, não, isso aqui tenho que entrar nessa linha aqui, né? Mas daí a turma perguntando, né? Da mosca, da fruta, né? E tal. Né? Daí, da uma hora ele levantou e disse, tá, eu vou falar para você. Diz ele, a mosca da fruta, diz ele assim, ela não é muito, ela não é boba, diz ele. Eu mostrei aqui o meu solo, aqui, a vida que tem nesse solo, está cheio de antagônicas, diz ele, que vão... Porque a mosca da fruta, para a larva dela se desenvolver, a fruta tem que cair no chão. E ela não vai vir no meu pomar aqui, porque o filho dela não vai se desenvolver aqui, porque aqui tem muita vida que vai comer o filho dela. Ela vai se decompor logo, essa maçã, e o filho dela não vai se desenvolver. Ela vai ali no do vizinho. Que lá está tudo limpo aqui não é o lugar aqui não é o lugar dela para se desenvolver. Fantástico. Né? Então isso é a agricultura agroecológica, essa preocupação com a propriedade, né? E dali, naquele dia, daí ele dizia assim, vocês podem fazer alguns repelentes, dizer, se vocês vão começar a propriedade, dizer ele, pinos, ele deu um exemplo, dizer, eu uso, dizer ele aqui, eu coloco serragem de pinos dentro de um tornel com água e pulverizo essa água. Então fica aquele cheiro do pinos nas plantas, né? Dizer, e você sabe, dizer, dentro de um mato de pinos, nem passarinho não se cria, dizer. É verdade. Né? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Então, então isso repele a mosca. Isso é por causa da resina que tem no o cheiro. O cheiro. Né? Então pulveriza para enganar as moscas. Para enganar, porque ali ela não vai, não aquele cheiro, né? E se vocês podem fazer no começo, depois, quando tiver com o ambiente... não vai precisar usar mais. Então ele mostrou essas alternativas, né? E quando eu cheguei em casa, eu contei isso para minha esposa, né? Eu digo, o que tu acha? Se vamos lá consegue produzir maçã. As maçãzinhas dele eram mais miúdas, mas eram doces, era uma coisa... Outro sabor. Era um sabor, né? Uma coisa forte. Podia comer com casca, tudo, não precisava te preocupar, tá lavando. Sim. Daí eu cheguei em casa e falei isso para minha esposa, né? E eu expliquei o que deu. Eu disse, o que tu acha? Vamos nós mudar? Eu acho que se ele lá produz maçã, nós podemos produzir laranja e bergamota também, né? Que é bem menos, né? E daí, por mim, podemos começar logo. E daí o que eu fiz? Peguei aqueles meus agrotóxicos, adubo que eu tinha uma casinha lá onde é que eu guardava, peguei uma tábua bem grossa assim, preguei ela no pulverizador, botei lá para dentro. Não vou usar mais. Lógico que o meu pomar, no início, bom, por lá o pessoal falava que o Wildo quebrou. O Wildo enlouqueceu. O Wildo faliu, né? Porque o pomar ficou amarelo, né? E ele, porque daí a gente não tinha a matéria orgânica, então tinha esterco de galinha, daí tinha adubo foliar, né? Foliar não, adubo líquido lá da cooperativa da Harmonia lá, né? Então a gente começou com aquilo, né? Era o que a gente tinha, né? E ali começou a crescer. Lógico que o meu pomar, ele estava, dá para imaginar assim, um cara que fuma, né? Ele estava viciado, né? No adubo químico, porque o adubo químico é solúvel, ele vai direto, né? Claro. E a planta estava viciada. Não tinha mais vontade de procurar nada. Não, ela não ia, ela não tinha mais.
vontade de procurar as coisas, né? Então ela ficou ali. E daí Sim, começa como é que é? Uma crise de abstinência, que é quando o cara deixa o vício e isso, começa a ficar até tremelinho. e a planta amarelou, né? Mas daqui a pouco ela começou a melhorar. Reagiu. Daí eu usei essa seragem para controlar. Tu foi aprendendo. E fui aprendendo. E aí surgiu, daí nós tínhamos um grupo dentro desses grupos, grupo de ecológico. Começaram a se reunir uma vez por mês também, lá em Campo do Meio. E ali surgiu a vontade de criar ecosítios. E daí em 94, no dia 2 de dezembro, dia de finados, nós fizemos a ata da Ecosítios, Associação Ecosítios. Associação de Citricultores Ecológicos Vale do Caí. Associação, não cooperativa, como é hoje. Mas hoje é cooperativa. Né? Então criamos essa associação, nós éramos 15 agricultores, 15 produtores, e daí surgiu, daí o que aconteceu daí? Bom, nós precisamos de matéria orgânica para nós. Daí o Paulo Leia, que vocês devem conhecer, né? Paulo Leia também fez parte desse grupo, né? Da Ecosítios, inclusive o Paulo foi o primeiro presidente, eu fui o segundo. Né? E daí o Paulo disse assim, vamos criar uma usina de compostagem. As empresas que trabalham com composto, as agroindústrias, né? Elas têm problema com os dejetos, né? Sim. Elas não podem jogar eles por aí em qualquer lugar, né? Daí a gente fez uma parceria com a Tanac, que a Tanac foi a primeira empresa que nos ajudou muito, e arrendamos ali uma área do São Moisés ali, uma área onde tem a usina de compostagem hoje, né? E preparamos a área conforme as normas da FEPAM. Essa área, a Tanac nos cedeu um trator de esteira para planear a terra, e a gente compactou com os nossos tratores, os próprios agricultores, e todos os fins de semana nós íamos lá trabalhar na usina. Nós tivemos que fazer postos por em roda da usina para monitorar a água, né, porque não pode ter contaminação, né? E tudo isso os próprios agricultores fizeram. Né? Nós mesmos fazíamos mutirão. Com esses 15 associados. Aqueles 15 associados. Aquilo era uma... em que ano? De 95. 95. E isso era uma alegria para nós, né? Coisa linda. Uma pergunta. Então daí surgiu, né? Então, depois nós tivemos, daí a gente teve matéria orgânica, né? E com isso, eu fui um que teve alguns agricultores. Hoje nós temos dentro da Ecosítios tem um grupo de agricultores biodinâmicos que foram também vão melhorando, né? Nós cometemos muitos erros no começo, nós botamos composto demais na nossa propriedade, né? Nós achávamos que quanto mais melhor. Quanto mais melhor, né? E o nosso composto, a gente pegava muita cinza da Tanac, né? A Tanac produz muita cinza, e daí ele ficou alcalino, né? Sim. E daí as nossas bergamotas não amadureciam mais. Por causa do pH do solo, né? O pH do solo ficou muito alcalino, né? E o alcalino é muito pior do que tirado do que a acidez, né? Olha só. Difícil. Então, Alcalinidade é a gente complicado. sofreu também com essas coisas, né? Hildo, eu queria agradecer pela primeira grande aula desse programa, cara. Tu foi fantástico. Fantástico, né? Porque hoje, assim, não houve perguntas. Eu ia perguntar, mas não. Isso aqui deixa correr. Uma aula de história. Aula de agroecologia e de história. Muito obrigado. Nós vamos ter a segunda aula agora, daqui em seguida. Muito obrigado, cara. Agradeço aos alunos aqui, né? Essa brilhante expressão. Valeu. Obrigado por esse espaço. Até depois.